Nós estamos aqui com a Eduarda, que é analista do TRE, e vamos conversar com ela para tirar algumas dúvidas da população sobre essas eleições de 2020 na cidade de São Bento do Una. Eduarda, nós estamos aqui e gostaríamos de saber o que acontece nesse momento na solenidade para a preparação das urnas. Olá, Nilmisson. Olá, eleitorado de São Bento do Una. Hoje nós estamos aqui no nosso polo de Belo Jardim preparando as urnas que serão levadas no final de semana da eleição para as sessões eleitorais. Nessa ocasião, que é uma audiência pública, é precedida da publicação de um edital para dar a divulgação ao AB, Ministério Público, representante dos partidos. Nessa ocasião, são inseminadas nas urnas as mídias contendo os nomes e os números dos candidatos que serão votados no dia 15 de novembro. Eduarda, deixa eu lhe perguntar para tirar a dúvida de muitos eleitores. Se for necessário justificar qual o procedimento nessas eleições atípicas que o eleitor deve tomar. Vamos lá, pessoal. Se você, no dia da eleição, estiver fora do seu domicílio eleitoral, você não precisa se deslocar até um colégio para fazer a justificativa. Você pode baixar o aplicativo do e-Título do TSE, um aplicativo gratuito, e pelo próprio aplicativo, no dia da eleição, você consegue fazer a sua justificativa. Mas é importante relembrar que para isso você tem que estar fora do seu domicílio eleitoral, tá certo? Ok, então qualquer cidadão, qualquer eleitor, ele tem acesso a esse aplicativo. Isso, é um aplicativo gratuito, é título, e se você tiver internet e o celular, você consegue baixar e consegue fazer a justificativa no dia da eleição pelo próprio aplicativo, evitando assim que você tem que se deslocar a uma escola para poder fazer aquela justificativa. Eduarda, e se o eleitor ele não justificar no dia da eleição, ele tem um prazo para justificar? Sim, ele tem um prazo. Se o eleitor não justificar no dia da eleição, se ele estiver no território nacional, ele tem até 60 dias para justificar. E de igual forma, ele também pode justificar online, no site do TSE, na aba Justifica. Ele não precisa se deslocar até um cartório eleitoral para fazer essa justificativa. E se por um acaso o eleitor estiver fora do país, ele tem até 30 dias a contar do seu retorno. Também pelo Justifique, ele pode colocar a cópia da passagem ou do passaporte e fazer a justificativa. Passado esse prazo, aí sim ele tem que procurar o cartório ou emitir a multa no site do TSE ou do TRE, tá certo? Para poder regularizar a situação. Eduarda, muitos eleitores ainda têm a dúvida em relação à questão da documentação no dia da eleição. É necessário levar o título de eleitor ou não é obrigatório? Quais são os documentos necessários para o eleitor votar? Pronto, a gente vê que isso é uma dúvida bem recorrente. Não é necessário levar o título, tá certo? A gente recebeu muitas ligações, ainda estamos recebendo nesse período, de eleitores que estão com o título extraviado e não conseguiram se deslocar e estão preocupados. Esse período de pandemia eu vou ficar sem votar. Não, não vai ficar sem votar. Não é obrigatório ter o título ou apresentar o título no dia da votação para poder votar. O que é obrigatório é a apresentação de um documento de identificação com foto. Eduarda, quais são os documentos? Bem, os documentos são a carteira de identidade, a carteira de habilitação, a reservista, o passaporte, os documentos de categoria profissional reconhecidos por lei, por exemplo, a OAB, o CRM. E uma novidade também para essa eleição é o e-Título, mais uma vez ele aqui, para aqueles eleitores que já fizeram a biometria e estão com a foto. Então o e-Título com foto também vai valer como documento oficial de identificação para poder votar. Eduarda, e para finalizar, eu gostaria de saber, ainda é de extrema importância que o eleitor leve a sua caneta no dia da votação e faça uso da máscara? Sim, é obrigatório o uso da máscara. Nosso recado da Justiça Eleitoral para você, eleitor de São Bento do Una, é que no dia 15 de novembro você não deixe de votar. Você coloca a sua máscara, de posse do seu documento de identificação, de preferência levando a sua caneta. Não esqueçam, gente, de levar a cola, que são os números dos candidatos, para ajudar na votação, para que não demore. Você vá às urnas,
vai exercer a sua cidadania. Nós trabalhamos bastante nesses últimos meses para garantir a segurança do eleitor e dos mesários. Então não deixe de exercer a sua cidadania e não deixe de votar no dia 15 de novembro. Então o eleitor, ele pode sim levar a sua cola do seu candidato e fazer a sua votação fazendo uso da mesma? Pode sim. Na verdade até deve, né? Porque aquela cola vai ter sido providenciada pelo próprio eleitor, tá certo? Para facilitar, às vezes a gente esquece, chega na hora da urna para não precisar fazer aquele procedimento de suspensão. E é importante lembrar também, pessoal, esse ano, em razão da pandemia, o horário das 7 às 10 é preferencial para os idosos e para o pessoal do grupo de risco. Então você que é um jovem eleitor, respeite, deixe para ir votar após esse horário, tá certo? Eduarda, uma boa parte da população em São Bento do Una sempre tem uma tradição de ir acompanhar a apuração dos votos na porta do fórum. Como irá funcionar essa apuração esse ano? Pessoal, infelizmente, em razão da pandemia, a gente sabe que a gente não pode estar se aglomerando, né? Então, é importante que vocês baixem os aplicativos oficiais para que vocês possam acompanhar a apuração em tempo real da casa de vocês, sem precisar se deslocar até a porta do fórum. Da mesma forma, a imprensa local também estará acompanhando a apuração durante o dia inteiro, fazendo várias chamadas e desde a chegada das mídias e leitura das mídias até a divulgação final. Então, em razão da pandemia, é importante que todo mundo faça o acompanhamento de suas casas, baixando os aplicativos oficiais ou acompanhando nos canais de imprensa local. Lembrando que a São Bento FM vai estar transmitindo ao vivo e em tempo real todos os acontecimentos das eleições 2020 em São Bento do Una. Então você irá ficar informado na São Bento FM.